Olá pessoal, eu sou o Michael, agente comunitário de saúde, e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos sobre um assunto muito importante, que é o desenvolvimento das crianças, a importância da puericultura e marcos por idades. Então, antes de começar o vídeo, pessoal, aqueles recadinhos básicos, tá? Se inscrever no canal, deixar o like, se possível compartilhar com algum colega de profissão, né? Apresentar o nosso canal para eles, para que eles possam ter informações sobre a profissão do ACS, dicas, tutoriais, né? Então a gente vai iniciar agora a cada mês séries de vídeos diferentes. Esse primeiro mês a gente vai iniciar então com saúde da criança, onde a gente vai abordar um aspecto importante, que é a puericultura, que ela é praticamente fundamental no acompanhamento do desenvolvimento infantil, porque ela visa assegurar o bem-estar e a saúde das crianças, desde o nascimento até a infância. Então a gente vai começar essas questões de vídeos por grupos. Tá? Então, quando é que é realizado as questões de puericultura, então? A puericultura, ela pode ser feita, então, já na maternidade, logo depois que a criança nasce, pode ser um processo realizado ali, ou nos primeiros dias do bebê. Normalmente, quando ele vai até as nossas unidades básicas de saúde para fazer o teste do pezinho, os outros testes da orelhinha, os testes que a gente pode realizar, ali já se faz uma primeira avaliação das condições de saúde da criança e algumas orientações iniciais para os pais ou para o responsável que levou a criança ali, então. E aí depois sim, a gente começa a oferecer consultas frequentes nos primeiros meses, tá? Aí depende muito da região e das políticas locais. Tem locais que aplicam puericulturas de 15 em 15 dias, nesses primeiros meses, ou outros que aplicam mensalmente. No nosso caso aqui a gente faz mensalmente. Aqui na cidade a gente realiza a cada mês, tá? Então a puericultura ela segue consultas regulares ao longo dos primeiros anos de vida da criança, com os intervalos determinados, né? A gente já passou por alguns e vai falar outros mais adiante. Mas e por que então a importância da realização da puericultura? Ela é extremamente importante para o monitoramento do crescimento e desenvolvimento, porque ela permite o acompanhamento do crescimento físico, tá? O marco de desenvolvimento motor, questões de linguagem, questões sociais e cognitivas das crianças. Por isso da importância de todos perceber as carteirinhas que as crianças ganham dos hospitais, na parte da puericultura, elas têm os gráficos que vão subindo conforme a idade vai indo e eles têm um limite, uma linha inferior e uma linha superior. Então o desenvolvimento da criança tem que estar dentro dessas linhas. Se ele está abaixo, alguma coisa pode estar acontecendo. Se ele fica acima dessa linha, pode ser outro tipo de questões. Por isso a importância desse acompanhamento. E sem contar que as puericulturas elas são importantíssimas para a prevenção e detecção de problemas de saúde o mais rápido possível, né? Como questões de distúrbio de crescimento, deficiências nutricionais ou um desenvolvimento anormal, okay? Que a criança pode estar apresentando, por isso dessa questão. E também, uma questão importante é que ela oferece um suporte e orientação para os pais. Tá? Muitas vezes os pais podem ser de primeira viagem, não estão tão acostumados, apesar da família sempre estar junto, orientando sobre diferentes informações, mas nas puericulturas a gente tem uma orientação adequada sobre a amamentação, quando se começa a introdução de alimentos, questão de vacinação das crianças, quando elas precisam ser vacinadas, uma questão de segurança no local onde a criança fica, né, principalmente em casa, com produtos químicos, facas, tomadas, todos esses pontos que são perigosos dentro de casa, e hábitos saudáveis. Tá? Então, a questão de período entre consultas. Inicialmente, a gente pode ter esses 15 dias ou mensalmente, dependendo do que é praticado na sua cidade. Depois, a gente tem a questão dos intervalos semestrais, a cada 6 meses é realizado as puericulturas, e depois dos 2 anos de idade, então, é realizado anualmente. Tá? Tem lugares que a realização de puericultura vai até a fase final de criança, né, considerado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que são 12 anos incompletos.
localidades realizam puericultura até os 11 anos das crianças. Mas aí é muito específico de alguns lugares, não são todos os lugares. Normalmente se acompanha até uns 7, 6, 7 anos, e aí depois, normalmente eu não tenho percebido acompanhamentos a mais dessa idade. Se na sua cidade tem um acompanhamento maior, deixa nos comentários aí para a gente ficar sabendo até que idade mais ou menos as puericulturas ocorrem. E o que se trata nas puericulturas então? É feita uma avaliação física da criança, medindo o peso, a altura, o perímetro da cabeça, né, as condições físicas que ela tem, observação do desenvolvimento motor, se a criança é muito enrijecida, se ela faz movimentos mais normais, toda essa questão para avaliar a parte física, psicomotor, que é a observação dos marcos de desenvolvimento, como aquela questão início de fala, condição motora, se a criança começou a engatinhar, se ela já anda, todas essas questões. Se reforça, então, a importância da imunização, principalmente manter o esquema vacinal completo no início dessa primeira fase da criança. A orientação para os pais, então, como a questão de aleitamento materno, introdução de alimentos, que a gente percebeu antes. E por que a puericultura é tão importante? Ela é extremamente importante porque ela permite identificar precocemente problemas de saúde, possibilitando intervenções rápidas e eficazes. Então, ela traz essa questão da prevenção em saúde e também ela traz a promoção da saúde. No caso, ela contribui para um estímulo adequado das capacidades físicas e cognitivas da criança. Tá? E quais são os profissionais que estão envolvidos nessa questão, então? No caso, seriam pediatras, tá? Mas como normalmente as unidades básicas de saúde não têm especialistas, principalmente pediatra, quem realiza aqui na nossa são os clínicos, tá? Clínicos gerais, com o apoio das enfermeiras, né? E com o apoio dos ACS, que orientam, informam sobre consultas, outras questões que a gente vai orientando. Então, agora a gente vai entrar na questão dos principais marcos, que são aqueles que acontecem ao longo do desenvolvimento da criança. Nos primeiros 2 meses, então, eles estão reconhecendo tudo ao redor, né? As crianças estão começando a reconhecer essas coisas, então elas começam a focar em objetos com os olhos, elas respondem a determinados tipos de estímulos sonoros, elas fazem sorrisinhos fofos, né? Como a gente pode perceber que elas abrem aquele sorrisinho. Ela faz um carinho e um contato próximo no sentido de segurar alguma coisa, de apertar, tocar, né? Então depois a gente tem o desenvolvimento para 3 a 6 meses, que chega na fase da exploração, os bebês começam a rolar, sentar com apoio, eles mostram interesse por brinquedos, e que é uma hora de começar, então, provavelmente a introdução de alimentos mais sólidos, né? Que o agente comunitário pode estar atento a essas questões e começar a informar os pais, ou nas próprias consultas de puericultura ele passa a ser informado. Então a gente tem o marco dos 7 até os 12 meses, onde a criança já está mais desenvolvida, então ela começa a engatinhar, ela consegue dar seus primeiros passos, né? Aí vai depender muito de criança para criança. Tem criança que com menos tempo consegue iniciar esse processo, com mais tempo que inicia esse processo, e aí a puericultura é importante para avaliar a questão de que se pode ter algum tipo de problema, ou se é um crescimento que ela está tendo mais lento, mas dentro da normalidade. Então, do primeiro ao segundo ano, a gente tem a linguagem começando a se tornar uma ferramenta de expressão. A criança começa a emitir pequenas palavras ou expressões simples sobre as suas necessidades. Ela quer água, ela quer ir ao banheiro, questões que ela vai desenvolvendo. Dos 2 aos 3 anos, então, a gente chega à fase de desenvolvimento socioemocional. São pequenas expressões de emoções, né? Elas começam mais a brincar com outras crianças, a explorar o mundo de forma mais independente. Com 4 a 5 anos, então, a gente tem crianças que elas estão se preparando para ir para a escolinha, que a gente no Brasil tem a determinação de crianças a partir de 4 anos para participarem de atividades na pré-escola. Então ela começa a desenvolver outras habilidades como escrita, amplia o vocabulário, elas apresentam uma maior concentração, tem mais interação com outras crianças, e aí depois a gente vai tendo esse desenvolvimento seguindo,
né, passando por as outras fases, depois chegando à pré-adolescência, adolescência e depois vida adulta. Então, a gente, olhando para tudo que a gente comentou aqui, a gente pode ver que essa questão da poricultura e o desenvolvimento, ela é uma jornada incrível de crescimento e aprendizagem, principalmente para a criança, né, que a cada fase ela vai incorporando novas funções e novas habilidades na sua vida, mas também ela é um marco emocionante e interessante para os próprios pais, que conseguem ver esse crescimento da criança ao longo do tempo. Tá? Então, qual seria o papel do agente comunitário de saúde ao longo de todo esse processo? É a questão de orientação, a gente orientar os pais sobre a importância da poricultura, de fazer esse acompanhamento, orientar sobre outras questões que eles têm alguma dúvida sobre vacinação, qual o período da vacina, como cuidar da alimentação da criança, todas essas questões de orientações que a gente vai tendo e vai passando para eles ao longo do tempo. Tá? Então eu espero que esse vídeo sobre poricultura e marcos de idade ele tenha ajudado vocês a entender melhor o desenvolvimento infantil e até a próxima!